Lá no meu Instagram, eu recebi uma dúvida. Na verdade, foi, sei lá, né? Se é uma dúvida, um desabafo, mas muitas vezes até é mais um desabafo para saber o que eu penso sobre aquilo. Uma pessoa falou que assim, eu me decepcionei com um amigo e eu não confio mais em ninguém. Né? E eu recebi até algumas perguntas voltadas a isso, né? Sobre insegurança, eu sou uma pessoa insegura, né? Não sei lidar com os dilemas da minha vida e tudo mais. E, bom, e pelo nível das perguntas que eu recebo frequentemente, tem duas coisas que, se vocês ignorarem, de verdade, se você não fizer essas duas coisas, você vai permanecer, assim, no nível de imaturidade bizarro. Você realmente vai, toda hora, estar despreparada para lidar com qualquer coisa que aconteça na sua vida, beleza? Um ataque de ciúmes, alguém que surta, alguém que te faz mal, uma perda de um emprego, ou até coisas mais banais, não é? Como uma falta de educação, uma grosseria, banal, alguma coisa assim. Ou até muitas vezes isso aí, uma decepção que pode ter sido básica, não é? Mas que devasta o mundo da pessoa. E a falta de duas coisas que eu vou explicar agora para vocês origina tudo isso. Origina uma série de neuroses, de inseguranças, de fraquezas e por aí vai, beleza? Então vamos lá, olha que interessante. De cara a gente observa, né, que a ponte, pelo menos, do que a pessoa me mandou, né? Eu me decepcionei com um amigo e não confio mais em ninguém. Então vamos lá. O que essa frase denuncia pra gente? O universo interior dessa pessoa é bizarramente, e esse é bizarro, porque uma criança pode agir assim, um adulto não. Não. E você tem que pôr na cabeça. Não. Que é o seguinte, o universo dessa pessoa interior é bizarramente diminuído. É assim, bizarramente diminuído. Tem como falar de outra forma. Por quê? Porque veja, olha o tamanho do mundo. Assim, de verdade, assim, não é só um exercício filosófico bobo. Não é. Olha pro céu. E, cara, ou melhor dizendo, que nem eu moro alto, né? Então, eu olho muitas vezes, eu vejo a imensidão da cidade. Só isso já é o suficiente para você contemplar a seguinte verdade. Cara, o meu universo nunca será capaz de abarcar toda a realidade. Beleza? Logo, existem muito mais coisas do que eu conheço. Então, eu preciso buscar conhecer essas muito mais coisas, não é? Só que quando eu, numa posição imatura e frágil, acontece algo na minha vida e eu pulo do ruim pro maximamente ruim, que é alguém me decepcionou, nunca mais vou confiar em ninguém. Fui demitido, nunca mais vou achar um emprego. Fui traído, né? Ou terminei com a pessoa que eu gostava, nunca mais vou achar alguém que eu amo desse jeito. Cara, você tá numa posição absolutamente infantil, né? E isso, como eu disse, advém de dois erros que nós cometemos. Na verdade, dois erros, não especificamente, duas omissões que nós cometemos. Que é a seguinte, quando acontece algo na nossa vida, em grande medida, a gente tem dificuldade de lidar com a insegurança daquilo. Ou seja, a gente tem dificuldade de lidar de forma calma e tranquila para primeiro entender o que aconteceu. Então, por exemplo, neste caso, essa pessoa sofreu por essa decepção e imediatamente fez um julgamento. Ela não teve a capacidade de se acalmar e tentar entender o que aconteceu. Thiago, você tá julgando. Cara, não sei. É o que eu tô vendo pela frase. E, vamos ser honestos, muita gente faz isso. Né? Então, se foi exatamente o caso do cara, não sei, pô. Aí você vai ter que refletir, não, isso não é o meu caso, eu pensei. E aí eu cheguei na conclusão, mas, mesmo assim, não confiar em ninguém é bobo, porque você confia numa série de pessoas. Ou, por exemplo, você pega e quando você pede um hambúrguer numa hamburgueria, você dá pra alguém experimentar pra ver se não tá envenenado. Não, você come. Você confia que aquela pessoa fez de uma forma higiênica, por exemplo. Então assim, é bobo, mas eu tô falando de intimidade. Cara, é a mesma coisa. Se você não entende que você tá confiando numa série de pessoas, você vai confiar sem perceber que tá confiando. Então assim, por isso que é bobo. É isso que eu tô dizendo. Por isso que é bobo o cara falar uma coisa dessa. Tá certo? Ele confia numa série de pessoas. Por exemplo, ele tá confiando em mim. Porque ele tá mandando essa coisa pra mim. E ele tá querendo que eu diga pra ele o que ele deve fazer. Isso é uma confiança. Porra, pelo amor de Deus. Sacou? E aí o que acontece então é o seguinte, com esse universo bizarramente diminuído, é óbvio que eu vou ficar absolutamente incapaz e impotente para lidar com qualquer desafio que apareça na minha vida. Tudo vai ser imensamente maior do que eu, e aí eu vou recorrer para dentro de mim. Só que eu não tenho nenhuma experiência no qual me apoiar, e aí consequentemente é óbvio, eu me escondo, como ele tá fazendo. Eu não confio mais em ninguém. Só que é discurso isso, ele não tá fazendo isso. Ele só tá falando para que ele se alivie e recupere um pouco da sanidade dele. Beleza?
Logo, assim, a gente pode explorar muito mais isso aqui, né? Eu nem ia falar tanto desse início, que eu queria falar mais dos outros dois pontos, que inclusive até para vocês novos assinantes do portal, né, que entraram agora na última turma, digita lá, inteligente ou inteligência, e você vai achar algumas aulas onde eu exploro profundamente o que eu vou explicar aqui para vocês agora, beleza? Que é o seguinte, primeiro erro grave que qualquer pessoa comete quando age dessa forma, só que em outros contextos, por exemplo, né, na própria vida. É o seguinte, primeiro, de onde vem esta ideia? É o básico, de onde vem esta ideia? Por exemplo, eu nunca mais vou achar alguém, eu nunca mais vou confiar em ninguém, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta, não é? Tal pessoa ou tal tipo de pessoa é ruim, tal tipo de pessoa é boa. Beleza, de onde vem esta ideia? Essa é a primeira coisa que uma pessoa inteligente, minimamente inteligente, ou que está buscando a inteligência, se faz. Cara, por que é que eu penso isso? Por que diabos eu estou agindo desta forma? E estou agindo desta forma por tal crença logo. De onde veio essa crença? Cara, é um pensamento básico. Só que é lógico, hoje a gente está tão perdido e a gente tem tão pouca coisa dentro de nós que é desesperador fazer esse tipo de pergunta. Você não consegue se agarrar em nada. Por isso que o portal é tão fundamental nessa busca, né? Porque eu te dou um sistema onde você pode pular de temas e aquilo vai preenchendo o seu imaginário. E aí com isso você tem alguma coisa a se agarrar. Então quando você se depara com essa pergunta, você fala, ah tá, peraí, eu já sei isso. E aí eu consigo articular melhor. Né? Tanto até que, mais uma vez, as vagas estão encerradas, não sei quando eu vou abrir uma nova turma, ficamos meses sem abrir, abrimos uma agora, mas se você quiser participar do próximo evento para abertura da turma, que eu não sei quando vai ser, mas pelo menos você já não perde o evento, aí tem acesso ao conteúdo gratuito e ainda a chance de conseguir uma vaga, você pode se inscrever gratuitamente já para a próxima jornada do amadurecimento, que vai acontecer em algum momento, mas aí você se cadastrando, você vai receber, quando for ao ar, todas as informações, né? Mas aí você já se cadastra e fica tranquilo que a gente só vai falar, pelo menos se você se cadastrar só nesta lista, quando esta jornada se iniciar, beleza? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Cara, se eu estou com tanta facilidade formulando um julgamento, de onde está vindo isso? E se você não consegue se agarrar em nada, muito provavelmente é um julgamento falso. É um julgamento falso para assim, não que ele não seja verdadeiro em alguma medida, mas ele não se sustenta por si só. Então eu preciso buscar dentro de mim alguma coisa que sustente aquilo minimamente, que senão eu não vou obedecer. E esse é o grande problema, que nesse cara fala, eu não confio mais em ninguém. É mentira, ele confiou em mim. Porra, certo? E aí o que acontece? A partir do momento que ele se questiona, ele percebe que aquela fala dele é inútil, porque ela não o conduz a nada. Ele só fala para que ele se alivie e ele vai agir da mesma forma. Vai confiar nas mesmas pessoas, certo? Vai se ceder, digamos assim, a todo tipo de desconfiança e por aí vai. Por quê? Porque ele não se preparou, ele só se decepcionou, talvez nem saiba exatamente com o que, e formou um julgamento. Só que tem um outro passo, e que também explorem nessas aulas que eu explico do portal, que eu explico detalhadamente como que eu faço isso pra mim, tá? Que é o segundo passo, e esse é um passo das pessoas ainda mais inteligentes, beleza? Que é o seguinte, eu não só questiono de onde veio esta ideia, mas como eu faço a seguinte indagação. Eu posso acreditar em coisas verdadeiras, como eu posso acreditar em coisas imaginativas. Como assim? Não que elas não sejam verdadeiras, tá? Mas basicamente é o seguinte, eu posso acreditar que algo aconteceu, melhor dizendo, eu posso saber que algo aconteceu e me conduziu àquela ideia. Perfeito. Então algo aconteceu e me conduziu àquela ideia. Ao mesmo tempo, pode ser que algo não tenha acontecido e tenha me conduzido àquela ideia. Por exemplo, eu posso olhar alguma coisa e quantas vezes a gente não se engana nesse sentido? Melhor dizendo, é só você ver política, cara. As discussões políticas é um monte de gente discutindo nada com nada. Nada com nada. Na grande maioria. Observa. As coisas não aconteceram e muitas vezes elas estão lá se atacando por coisas que não aconteceram. Né? Se xingando de coisas que eles não fizeram. Mas, enfim, né? Esse é o jogo, não vou entrar nesse assunto agora. Agora vamos lá. O que acontece é, eu observo a realidade, beleza? E por alguma coisa, eu crio algo. Eu observo e crio aquilo. Por exemplo, eu posso ter um ataque de ciúmes porque eu acho que vi alguma coisa, mas eu na verdade não vi aquela coisa. Só que eu não tenho tempo de reação, assim, calmo. E aí o que acontece? Eu me apego àquilo. E pronto, eu crio aquela situação na minha cabeça e começo a pensar assim. Ou seja, o que eu acredito não vem da realidade e vem da minha imaginação. Isso é uma espécie de loucura. Porque o que acontece? Eu estou pulando de cenários imaginativos
para cenários imaginativos e formulando uma teoria que não concretiza na realidade. Aí é óbvio que eu vou ficar neurótico, ansioso, depressivo e por aí vai. Por quê? Porque o que eu penso não está acontecendo na realidade. É mais ou menos o seguinte: alguém vem, eu gosto daquela pessoa, beleza? E aí aquela pessoa olha pra mim. Mas assim, não é que ela olhou pra mim, ela passou a olhar porque eu estava no caminho dela e ela olhou pra lá, beleza? E aí eu, formulei. Meu Deus, ela olhou pra mim. Ela me vê, ela gosta de mim, eu começo a formular uma série de coisas e eu confundo aquele olhar com o que eu projetava e que gostaria de ter visto naquela situação. Pronto, eu começo a agir assim e quando não, der algum momento, se eu não notar que eu estou viajando na ideia, eu vou talvez esperar alguma coisa, daqui a pouco, sei lá, numa festa seguinte ela vai aparecer com alguém e eu vou estar totalmente despreparado. Por quê? Porque não foi um sinal verdadeiro de atração. Na verdade, o que aconteceu? Eu imaginei aquilo. E aí eu imaginei aquilo, eu acreditei naquilo e estou agindo com base naquilo. Isso é, assim, de uma pobreza. E aí, muitas vezes, só de você conceber isso que eu acabei de explicar, e por isso que eu disse, vocês novos assinantes, assistam as aulas do portal. Aliás, assista o primeiro treinamento e depois digite inteligência, você vai achar. Mas eu acho que está no primeiro treinamento já, dessas aulas. Né? O que acontece é o seguinte, você vai começar a entender o seu universo interior e a qualidade dele. Porque mais uma vez, primeiro, se você tem um universo interior diminuído porque você nunca pensa sobre isso, você é uma pessoa imatura. Se você tem um universo interior, ele não é reduzido, ele é amplo, só que o que acontece? Ele não tem lastro na realidade. Como esse caso. A pessoa me olhou, aí eu começo a projetar uma série de imagens. Eu casando, eu tendo casa, eu tendo filho, caramba. Aí quando não, na festa seguinte eu dou de cara com a pessoa e eu vejo ela com outro cara. Puta merda, meu mundo desaba. Né? Quantas vezes você não vê isso acontecendo? Né? Eu tô numa posição profundamente imatura. Logo, uma pessoa madura, ela tem um universo interior amplo, porque ela reflete sobre essas duas coisas e muito mais, não é? E, consequentemente, ela não só entende de onde vêm as ideias dela, certo? Mas ela compreende se aqueles pensamentos, se aquelas compreensões, elas são reais. Ou seja, elas existem na realidade, tem lastro na realidade ou não tem. São simplesmente imaginações, né, que eu tenho e tudo mais. E, muitas vezes, eu preso lá no meu quarto fantasiando cada vez mais sobre isso. Por isso que você... quer um exemplo mais claro ainda? Sabe quando você fica muito tempo em casa e daqui a pouco, quando você sai na rua, você se percebe um pouco mais medroso? Não é? É porque, mais uma vez, quando você estava na sua casa, você só estava no seu mundo imaginário. Só que quando você encara a realidade e você percebe que tem alguém na tua frente, que você pode de fato, sei lá, ou ser assaltado, ou apanhar, ou ganhar um abraço, ou ganhar um olhar, ou alguém tá ali olhando para você esperando a sua reação, ao invés de você sozinho olhando para uma tela, você sente uma estranheza. Porque você tá, mais uma vez, comparando dois mundos, o da sua imaginação e o da realidade, e tentando entender o que se conecta. E tentando perceber, aliás, quão preparada você está para isso. Se vocês entenderem só essas duas coisas, e claro, como fazerem, então por isso, novos assinantes, assistam às aulas, e vocês que não, por algum motivo perderam, não ficaram sabendo, ou alguma coisa assim, já se cadastra para a próxima, que quando for começar, a gente vai mandar as informações para vocês, né? Os links estão aqui na descrição, beleza? E claro, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque até lá a gente vai postando alguns conteúdos que vão te ajudando, né? Mas enfim, não sei quando vai ser, talvez até no momento que eu tô gravando esse vídeo, talvez só ano que vem mesmo, né? Mas, de qualquer forma, faça já esses exercícios, esses dois exercícios fundamentais. E você vai percebendo o quão imaduro você é e, consequentemente, você vai preenchendo, mais uma vez, que é o mais importante, com a realidade, o seu universo interior, e aí com isso você vai, obviamente, se sentindo mais preparado. É isso que a gente faz, por exemplo, quando no portal eu pego uma aula que eu falo de alguma coisa muito prática. A gente preenche o seu universo interior para que quando aquilo acontecer na sua vida, você esteja preparado para lidar com aquilo. E este é um exercício fundamental que qualquer pessoa que busca a verdade, que busca ser inteligente, precisa, não é que ela, talvez, não, precisa fazer, certo? E aí, vai fazer esses dois exercícios? Me deixe saber nos comentários, já se inscreva no canal, curta esse vídeo para o YouTube sempre notificar você quando tiver conteúdo novo e, é claro, se cadastre gratuitamente para a próxima jornada, que quando ela for ao ar, a gente vai notificar vocês. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento, grande abraço e até a próxima aula.